Sem jogar desde o começo do mês de junho, o meio-campista Dieguinho está próximo de retornar aos gramados pelo Verdão. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre essa boa notícia, o jogador que teve uma grande definição após um problema na região lombar. Quero comentar com vocês também sobre um centroavante que foi oferecido ao Goiás para a sequência do Campeonato Brasileiro, artilheiro do Campeonato Argentino nesta última edição, que acabou fechando com o Vasco da Gama. Quais foram os valores, enfim, essa posição que acabou ficando uma pulga atrás da orelha na direção alviverde. E também comentar sobre a escalação desse duelo de sábado contra o Fortaleza na Serrinha, tendo a principal novidade com o Rafael Guzzo já no meio de campo. Como que vem também a equipe do Fortaleza, que mesclou alguns jogadores no último duelo na Copa Sul-Americana. Esse duelo muito difícil, onde o Goiás tem um azar danado, né, jogando contra o Fortaleza aqui em Goiânia. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Em relação ao pós-jogo, essa partida que acontece às 6h30, né, vai acabar por volta de 8h30, então no máximo até umas 9h30 já trago esse vídeo aqui para vocês, tomara que com a vitória do Verdão, fechado? O apoiador aqui do Goiás News é a Sudoeste.bet, onde você pode fazer o seu palpite e sair ganhando também com uma vitória do Goiás. Há ótimas cotações nesse duelo em casa, uma vitória do Verdão pagando 3,02 a cada real apostado, um empate 3,33 e uma vitória do Fortaleza fora 2,60. Então o Goiás tendo melhor cotação ainda, né, jogando na Serrinha. Outras partidas também na Série A do Campeonato Brasileiro. Internacional e Corinthians com empate a 3,33 também. Uma vitória do Corinthians fora 3,90 e uma do Internacional em casa 2,24. Fluminense e Palmeiras com empate também a 3,38 e várias outras partidas da mesma forma você encontra na Sudoeste.bet, tanto da Série B, da Série C do Campeonato Brasileiro, da Copa do Mundo Feminina e o melhor, a opção de depósito a partir de R$1 via Pix, que facilita bastante, lembrando que você tem 100% de bônus no valor do seu depósito até R$3.000. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Lembrando também, tem um link do WhatsApp para você entrar com vários palpites gratuitos. Vou deixar tudinho aqui mais detalhado para vocês. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o duelo decisivo para as pretensões do Goiás na sequência do Campeonato Brasileiro, principalmente por já estarmos aí na reta final do primeiro turno da Série A. Goiás e Fortaleza no estádio da Serrinha às 6h30 da tarde da noite, o segundo jogo da 18ª rodada do Campeonato Nacional. Goiás que se encontra na 16ª colocação, tem 16 pontos, somente um a mais do que o Bahia, que está em 15º e recebe o América Mineiro na Fonte Nova. Então o Goiás tem que buscar pontuar o máximo possível, né? Deixou escapar os pontos na Série A do Brasileirão no último duelo contra o Grêmio, mas o importante é manter essa boa fase. 3 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro sem derrotas e sendo 2 empates e uma vitória diante o Cruzeiro fora. E o Fortaleza que vem de 3 derrotas seguidas no Brasileirão. Acontece que virando a chave, né, no meio de semana, Fortaleza conseguiu uma vitória histórica contra o Olímpia, jogando, perdão, o Olímpia não, foi o Libertad, tá certo, os símbolos são parecidos, né? Mas enfim, contra o Libertad no Paraguai por 1-0, o Goiás acabou sendo derrotado após um bom primeiro tempo, perdeu de 3-0 para o Estudiantes na Argentina. Óbvio, o Goiás também poupou alguns jogadores, o Fortaleza mexeu, também deu uma mesclada no seu elenco. A tendência que para as principais novidades para esse duelo por parte do Goiás seja o retorno do Maguinho para a lateral direita, o Sander ainda será um desfalque. E o Rafael Guzzo, que foi inscrito já no Campeonato Brasileiro, possivelmente vai ficar à disposição no banco de reservas para o Armando Evangelista nesse duelo. Acho muito difícil dele começar já como titular, pode ser uma opção ali nos 45 minutos finais. Basicamente isso daí. Tem também a questão do Bruno Melo, que ele não pode jogar por conta que pertence ao Fortaleza, só está emprestado do Goiás, então por conta dessa força contratual também não entrará em campo no estádio da Serrinha. O Matheus Babi, ele volta a estar à disposição, porque não estava inscrito, né, na Copa Sul-Americana e agora para a disputa da Série A, jogador que marcou gol contra o Grêmio, acredito que o João Magno ainda será o titular, mas é importante ter essa competição dentro do elenco. Uma provável escalação do Goiás, segundo o pessoal da Férias do Esporte, é a seguinte: Tadeu no gol, Maguinho, o Bruno Santos na lateral direita, na zaga Lucas Alter e o Sidmar, lateral esquerda ainda permanecendo com o Hugo. Meio de campo, William Oliveira, Morelli e também o Guilherme Marques, lá no ataque o Anderson Oliveira, João Magno e também o Vinícius. Essa é a provável escalação do técnico Armando Evangelista. Pelo lado do Fortaleza, como eu falei, acabou mexendo um pouco no time, não dá para dizer que foi um time reserva, mas o Fortaleza que conta também com um bom grupo, né, para essa temporada de 2023, deu uma rodagem no seu elenco em comparação dos últimos jogos da Copa Sul-Americana.
essa vitória fora de casa contra o Libertad. Porém, contra o Bragantino, acabou perdendo em casa na última rodada do Brasileiro por 3-0, jogando no Castelão. Perdeu também para o Palmeiras por 3-1, já levando gols no finalzinho do jogo. E também para o Cuiabá, jogando no Castelão, acabou perdendo por 1-0. O Fortaleza tem um azar danado jogando contra o Cuiabá. E o Goiás também tem um azar danado jogando contra o Fortaleza. Enfim, algumas coisas interessantes no futebol brasileiro que é difícil de explicar. Uma provável escalação do Fortaleza: João Ricardo no gol, Dudu na lateral direita, aquele mesmo ex-Atlético Goianiense. Zagueiros com o Brits e também o Tite, zagueiro muito bom também, ex-futebol da Turquia. E o Bruno Pacheco na lateral esquerda, mais um ex-rival. Caio Alexandre no meio de campo, juntamente com o Lucas Sacha, o Pochettino e o Caleb, fazendo ainda a função ali pelos lados do campo. Na frente, o Marinho e também o Thiago Galhardo. É um time muito bom, né? Bem treinado também pelo o Vojvoda, técnico argentino que já está na sua 4ª temporada consecutiva, né? Se eu não estiver enganado, no Fortaleza. Dá muito trabalho, tem uma marcação muito boa no meio de campo, tanto o Lucas Sacha quanto também principalmente o Caio Alexandre, aparece bem na frente, tanto é que o Goiás no ano passado no Brasileirão levou gol justamente desse camarada, né, jogando na Serrinha, e o ataque pelos lados, o Hugo também, a marcação em geral do Goiás vai ter que ser muito precisa, mas se conseguir desempenhar um futebol semelhante do que aconteceu do jogo contra o Estudiantes, acho que dá pra gente, no primeiro tempo, obviamente, dá pra gente sonhar com algo melhor. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários e também o seu palpite para esse jogo no estádio da Serra. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre uma notícia muito positiva, que no caso o retorno do meio-campista ou lateral direito, o Dieguinho, 27 anos de idade, que pode ser uma alternativa para o Armando Evangelista nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele que acabou tendo um problema na região lombar, né? Por um determinado momento nem sequer conseguia se locomover, uma região muito delicada. Infelizmente o Dieguinho nessa atual temporada tendo um azar danado, né? Não é nem pancada de jogo, lesão, fratura, nada disso. Primeiramente aquela parte de uma tendinite que ele teve, se eu não estiver enganado, na panturrilha, teve que fazer um grande tratamento, tanto é que só realizou 2 jogos na disputa do Campeonato Goiano. E agora uma coisa difícil de entender também, esse problema na região lombar. A sua última atuação aconteceu contra o Cuiabá, ele foi titular naquela derrota na Serrinha, lá no dia 4 de junho ainda, né? Então tem bastante tempo que o Dieguinho não joga. Consegui verificar essa informação também com o meu parceiro, o Periquito Brisado. Muito obrigado a ele que me respondeu lá no Instagram. A tendência é que o Dieguinho ele fique à disposição mais ou menos daqui a uns 3 jogos para o Goiás, possivelmente no finalzinho desse mês de agosto. Entre o dia 20 até o dia 30 a gente já pode imaginar o Dieguinho reaparecendo na escalação do Goiás, seja ali no banco de reservas ou até mesmo na função como titular, ele que já está nessa parte de transição física, ainda bem, não sendo mais nada de muito mais grave, né, com o Dieguinho. Ele que tem contrato no Goiás até dezembro de 2024, foi muito bem tanto na Série B de 2021 quanto na Série A do ano passado, e agora nessa atual temporada, mesmo tendo algumas especulações, proposta do Santos inclusive para liberar o jogador, quis ficar e vinha fazendo uma temporada, quando esteve à disposição, jogou bem em algumas partidas pelo Verdão. Principalmente acho que aquele jogo contra o São Paulo, né? Vitória do Goiás no primeiro tempo, mas enfim, a derrota na segunda etapa por 2-1. O Dieguinho que pode sim incrementar muito bem dentro dessa equipe. É óbvio que ganhou uma concorrência muito grande no meio de campo, né? O Morelli vem jogando muito bem, além das contratações do Igor Militão e também do Luiz Oema, mas por que não? Pode ser uma alternativa ou para jogar na meia direita. Acho esse esquema com 3 atacantes para o Goiás jogar na Série A contra os times mais caros do Brasil fora de casa, muito mais ousado. Eu tentaria, por exemplo, uma escalação, por exemplo, com o Dieguinho na vaga do Anderson Oliveira ou do Vinícius. Pode ser uma alternativa, por exemplo, ou até mesmo no meio de campo, na lateral direita. Dieguinho é um cara muito útil, um coringa dentro desse time. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Essa boa notícia, o retorno do Dieguinho, possivelmente já acontecendo ainda nesse mês de agosto. Eu colocaria essa expectativa lá para o finalzinho do mês, mais ou menos lá para o dia 20 até o dia 30, a gente já pode imaginar o Dieguinho reaparecendo, ao menos no banco de reservas. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre esse centroavante argentino que foi oferecido para o Goiás no meio já agora do Campeonato Brasileiro, que acabou fechando com o Vasco da Gama também para a disputa da primeira divisão, que é o argentino o Pablo Vegetti. Ele que tem 34 anos de idade, foi o artilheiro do campeonato local nessa atual temporada, marcou 13 gols em 27 atuações, além de uma assistência vestindo a camisa do Belgrano. Essa informação lá do pessoal do Globo Esporte, o negócio já fechado com o Vasco, a tendência é que ele já esteja à disposição para os próximos jogos, e uma negociação de aproximadamente 5 milhões de reais. Ele que tinha um contrato meio
duvidoso, mas não no sentido literal, né? Não sabia ao certo se ele tinha um contrato até dezembro de 2023 ou até dezembro de 2024 no Belgrano. Ia muito da vontade do jogador, deixou essa cláusula, né? Se ele queria ou não renovar o contrato, a opção para o atleta. Acabou que a vontade dele era de vestir a camisa do Vasco da Gama. Acabou aparecendo essa proposta também com uma maior compensação financeira. O Veguete, que foi oferecido ainda no comecinho do mês de junho, se eu não estiver enganado, ele foi oferecido para o Goiás, para o Coritiba e também para o Vasco da Gama. O América Mineiro é o outro time que monitorava a sua situação. Foi muito bem pelo Belgrano, tanto nas 3 últimas temporadas, né? Nessa agora atual, foi o artilheiro do torneio Apertura no Campeonato Argentino, marcando 13 gols em 27 jogos. Na temporada passada também foi um nome muito interessante na disputa da segunda divisão argentina, 37 atuações com 17 gols marcados. 2021 também jogando a segunda divisão local, marcou 20 gols em 38 jogos. Então, desde a temporada de 2019, ainda vestindo a camisa do Instituto, vinha de uma boa fase, mas jogando a segundo ano do futebol argentino. Quando foi para a primeira, não sentiu a pressão, né? Fez uma temporada sensacional pelo Belgrano, com esses seus 13 gols e agora indo para o Vasco. Acredito que, possivelmente, nessa história envolvendo o argentino, o Belgrano queria uma compensação financeira. E o Goiás, que foi o time que menos investiu nessa temporada de 2023 na Série A, o Goiás só gastou R$500 mil para contratar jogadores, e isso, se eu não estiver enganado, essa quantia foi do empréstimo ainda do Alisson. Acho que o Alisson custou, se eu não estiver enganado agora, algo cerca de 200, 300 mil reais e mais uma outra coisa. Vou tentar até depois verificar esses dados. Então o Goiás não tem essa cultura de fazer investimentos na compra de jogadores. Sempre busca um empréstimo, um termo de contrato. Você pode buscar várias boas alternativas dessa forma, uma aposta ou algo nesse sentido, mas futebol não é só feito disso, né? E possivelmente o Belgrano queria uma compensação financeira e agora encontrando também no destino o Vasco da Gama. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito dessa posição? O Goiás, que vai para a reta final do Campeonato Brasileiro, vai contar aí tanto com o Matheus Babi, que marcou o gol na última rodada contra o Grêmio, também com o João Magno, que até começou bem a sua trajetória no Goiás, e das categorias de base também tem o Pedrinho, que pode fazer essa função. Pode deixar a sua opinião, esse jogador que acabou não fechando com o Goiás, né, indo para o Vasco agora por uma contínua negociação de aproximadamente R$5 milhões. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar outros conteúdos que já gravamos nesse final de semana aqui na tela final. Também o nosso pós-jogo, pode ficar ligado aqui que tomara hoje, com uma vitória do Goiás, eu posto aqui para vocês no máximo até umas 9h30, 10 horas, mas se perder também faz parte do trabalho, tá? Vou deixar o apoiador também aqui do canal, a sudoeste.bet, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!